Então, o título do nosso trabalho hoje é Perfil dos marcadores laboratoriais de pacientes admitidos com infecção por SARS-CoV-2 em um hospital do Distrito Federal e sua importância prognóstica. Os envolvidos no trabalho foi a professora mestre Fabiola Fernandes, os alunos Everton Correia e Márcio de Tomás. Então, o que motivou o estudo, na área do Covid-19 foi justamente a importância da doença como emergência de saúde pública iniciada em 2020. Quando a gente pensa na fisiopatologia da doença, ela é uma doença de inflamação severa e cursa com alguns sinais clássicos, como dispneia, evoluindo com inflamação de órgãos-alvos e de alguns sistemas, e por sua vez o paciente pode evoluir com evento tromboembólico, sepse, e até mesmo necessitarão de ventilação mecânica. O objetivo do estudo, então, foi analisar os marcadores laboratoriais que tiveram correlação com as complicações nos pacientes graves em ambiente de UTI, e um objetivo secundário foi estabelecer, então, a importância desses marcadores para prevenir, monitorar e tratar esses pacientes adequadamente. O método, então, se estabeleceu por meio de um estudo observacional transversal, com análise de dados secundários, por meio do sistema de prontuário eletrônico. Os dados foram obtidos através de um hospital da rede privada do Distrito Federal, o Hospital Santa Luzia. Foi criado, então, um questionário semi-estruturado, em que foram coletados dados desde informações sociodemográficas até, então, marcadores laboratoriais de perfil inflamatório e também tromboembólico. Os resultados, então, a partir da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, nós conseguimos chegar a uma amostra de 87 pacientes. Desses 87 pacientes, 45 eram do sexo masculino. Quando a gente pensa, então, na idade, a gente tinha uma idade ali mediana de 60 anos. Dos eventos tromboembólicos observados, 4 eventos, então, estiveram presentes. Desses, a gente pode pontuar dois episódios de AVC, um TEP e uma TVP. Dos 87 pacientes, 68 tinham pelo menos alguma comorbidade. Dessas comorbidades, as mais observadas, então, foram hipertensão arterial, com 49%, seguido de diabetes mellitus, dislipidemia e obesidade e asma. Quando a gente pensa também nos perfis desses pacientes admitidos em UTI, 8 deles foram admitidos com insuficiência respiratória e já necessitaram de ventilação mecânica imediata. Quando a gente vê, então, o perfil de infecção desses pacientes, 13 foram classificados com sepse em algum momento da internação. De 87 pacientes, 63 foram submetidos em algum momento em análise de cultura. Dessas culturas, 15 tiveram resultados positivos, e quando a gente analisa os principais micro-organismos, a gente tem, então, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus e Escherichia coli. Então, para a gente ter um panorama geral do que foi coletado do perfil inflamatório, a gente vê que é comum que, quando a gente avalia do primeiro ao 7º dia, há uma evolução dos marcadores inflamatórios, quando a gente pensa em leucócito, linfócito, ferritina, DHL e o próprio PCR. Esses primeiros 7 dias, eles são decisivos, na evolução do paciente, como a melhora ou a piora do quadro. A gente vê que a curva de crescimento esteve presente em todos esses marcadores, com um crescimento elevado desses dados. Quando a gente pensa no perfil tromboembólico, o que teve maior relevância foi o dedímero. Quando a gente pensa em plaqueta, não houve uma relação tão significativa no aumento desse referencial, e a gente também resolveu avaliar o coagulograma, avaliando então tempo de protombina, tempo parcial de tromboplastina. Apenas um paciente evoluiu com CIVD, e aí teve esses dados assim, discrepantes, evoluindo com hemorragia. Quando a gente pensa na conclusão, então, a gente levou em consideração que o diabetes, hipertensão e obesidade foram os maiores preditores de insuficiência respiratória, sepse e, portanto, a necessidade de ventilação mecânica desse paciente relacionado a maior gravidade. Foram identificadas algumas dificuldades para a coleta de alguns dados, como procalcitonina, painel viral, interleucina e fibrinogênio.
Esses dados não foram coletados porque não são, usualmente, né, eles não fazem parte da rotina do hospital. Os demais biomarcadores, então, coletados, eles mostraram um papel crucial na avaliação clínica desse paciente, a estratificação do risco e a alocação, então, de recursos e direcionamento de intervenções melhorando o prognóstico desse paciente. Muito obrigada, agradeço a Uniceub e também ao PIC por nos permitir o desenvolvimento desse trabalho.